A segunda prova que a Bíblia é inspirada. Qual é a página? A página 36. Perfeita harmonia e unidade da Bíblia. É isso aí. A existência da Bíblia até nossos dias só pode ser explicada como um milagre. Página 36. Há nele 66 livros escritos por cerca de 40 escritores, cobrindo um período de 16 séculos. E esses homens, na maioria da parte dos casos, não se conheceram. Viveram em lugares distantes, em 3 continentes, escrevendo em 2 línguas principais. Seria o grego e o hebraico, com alguns textos em aramaico. E eram 3 continentes, não é isso? É a Ásia, que nós falamos, Europa e África. Devido a estas circunstâncias, em muitos casos, os autores não sabiam sobre o que havia sido escrito. Muitas vezes o escritor iniciava um assunto e séculos depois o outro completavam, com tanta riqueza de detalhes que somente um livro vindo de Deus podia ser assim. Uma obra humana, em tais circunstâncias, seria uma Babel indecifrável. A perfeita harmonia, né? Você vê lá, Salomão escreveu um livro, está certo que ele se perdeu, ele se desviou, não se sabe se ele se salvou ou não, né? Até diz que a magia gótica foi magia vinda de Salomão, né? Que ele foi um dos maiores bruxos que existiu. Porque ele se desviou, com aquelas mulheres, com os deuses, tanto que até a divisão do reino veio esse castigo por causa disso. Né? E nós não sabemos se ele se salvou. Ele escreveu um livro, no final do livro de Eclesiastes está escrito lá que Deus vai te trazer a juízo a toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12:14. O Senhor Jesus lá, se não me engano, em Lucas, ele diz lá que tudo que você for falado no ouvido será divulgado, tudo que for falado em portas fechadas será colocado no telhado. E hoje nós vemos que isso se cumpre. Coisas que acontecem aí do outro lado do mundo, coisas ruins, principalmente ruins, né? O mundo todo fica sabendo, né? Pai que estuprou a filha, como aí, botou em cárcere privado durante anos, a gente viu isso aí em outro país aí, coisas horríveis, coisas abomináveis, que é feito em secreto, e daqui a pouco os mensalões, o dinheiro na cueca, a oração pelo dinheiro, as coisas que você vê que são feitas ali, e todo mundo fica sabendo, não é? É jogada no ventilador, né? Até hoje, coisas que às vezes não foi filmado, mas a gente sabe, porque uma pessoa vai falando de boca a boca, daqui a pouco o bairro todo, o município todo sabe daquele lance, daquela situação. Por quê? Uma pessoa que conta o ponto, aumenta o ponto, vai falando, e aquele ali vai se difundindo, né? Muitas coisas negativas são reveladas. Então, você vê que isso, né? Quantos escândalos têm sido revelados? Isso aí é bíblico, está na Bíblia. Né? O Senhor Jesus diz sobre isso. Então, uma perfeita harmonia. O que é harmonia? É uma homogeneidade, né? Duas coisas que se combinam, que se entrelaçam. Então, o Antigo e o Novo Testamento eles se combinam. As profecias se cumprem. O que está na Bíblia tem se cumprido. Hoje, nos Estados Unidos, hoje já é real. Você lá é obrigatório usar, a nível médico, o chip. Né? Para postar isso no Facebook lá, na mão direita, o chip ou na testa, que são os melhores lugares para se colocar, igual a Bíblia fala. E aquilo ali será substituído. Dinheiro, cartão de crédito, já tem previsões sobre isso, já, desse microchip aí. Não vamos usar digitais nessa agora. A identificação biométrica, no polegar direito, né? Sempre assim. Mas, no geral, né, a tendência é só piorar. E o microchip, né, na mão direita, marca, né? E até fala que aquele que tiver ser arrancada uma chaga mortal. E já foi falado que se for tentar arrancar, aquilo ali explode. Então a Bíblia se cumpre perfeitamente. Tempos trabalhosos. O pastor Marcos Feliciano falou que são 198 projetos para beneficiar, né, a homossexualidade, o casamento homossexual. Então são muitas coisas que estão acontecendo aí e a igreja está dormindo, está muito ligada para acabar com a família, para destruir a família, e a igreja está o quê? Alheia, né? Então, a palavra de Deus fala tempos trabalhosos. Então, você vê aqui a harmonia. Continuando, consideramos alguns pormenores dessa harmonia. Os escritores
foram homens de todas as atividades da vida humana, daí a diversidade de estilos encontrados na Bíblia. Moisés foi príncipe e legislador, além de general, Josué foi um grande comandante. Eu acho que a gente já leu isso aqui já, hein? Davi, Salomão, reis e poetas, Isaías, estadista e profeta, Daniel, chefe de estado, Pedro, Tiago, João, pescadores, Zacarias e Jeremias, sacerdotes e profetas. Amós era um homem do campo, cuidava de gado. Mateus, funcionário público. Paulo, teólogo erudito. E assim por diante. Apesar de toda essa diversidade, quando examinamos os escritos desses homens, sob tantos estilos diferentes, verificamos que eles se completam, tratando de um só assunto. O produto da pena de cada um deles não gerou muitos livros, mas um só livro, poderoso e coerente. Não é? Com exceção de alguns livros que foi escrito por Paulo Cartes, que se perderam. Isso a gente já falou. Muitos livros que eram usados na época do Antigo Testamento, os livros da Guerra do Senhor, livros do Senhor, livros que a Bíblia cita, inclusive eu coloquei isso no blog também, livros que a Bíblia cita, porém foi perdido, né, no tempo, não se sabe, talvez até se ache. E outra coisa aqui, até antes que eu esquecesse que eu lembrei aqui, lendo aqui eu lembrei, né, sobre a apresentação do trabalho na Filadélfia, lá colocado na Filadélfia lá, só que a Deise falou que tem que ter alguém para dar explicações lá. Então, depois você vê isso aí com a Rose, com a Cátia de Souza aí, o pessoal que está de frente aí, sobre quem vai ficar lá para ministrar, para falar, responder possíveis dúvidas nos cultos de domingo de manhã, domingo à noite e quarta-feira, o culto que dá muito fluxo lá, tá? E só não atrapalhar um outro evento que esteja acontecendo lá, que eu acredito que lá para julho não vai atrapalhar, né? Ter alguém lá de plantão para dar um plantão lá. Ela deixou isso bem claro, tá? A gente vai estar no congresso. Essa prova, esse trabalho vai ser apresentada em julho, na PR2 de julho, perdão, 2 semanas antes de julho, no finalzinho de junho, para poder dar tempo, sabe, os imprevistos. E em julho, até um pouquinho, no meados de julho, aí a gente colocar ele aqui e lá, né, para as pessoas, motivar as pessoas. Depois vocês conversam isso aí com calma. As condições. Não houve uniformidade de condições na composição dos livros da Bíblia. Uns foram escritos na cidade e outros no campo, no palácio, em ilhas e prisões e no deserto. Moisés escreveu o Pentateuco nas solitárias paragens do deserto. Jeremias nas trevas e sujidade da masmorra. Davi nas verdes colinas dos campos. Paulo escreveu muitas de suas epístolas nas prisões. Você vê aqui que homens, a Bíblia relata no Novo Testamento que muitos foram cortados, cerrados ao meio, perseguidos, andaram errantes pelo deserto. Na Hebreus fala, Jeremias aqui, até o pão da cidade que ele estava preso acabou na lama. Ele estava preso nas masmorras, porque não pregou aquilo que o rei queria. A gente vê que Paulo levou 40 chibatadas menos uma. Então a Bíblia relata muitas aflições que muitos pastores hoje não pregam, né? Que o justo ele pode ter aflições, ele pode ter problema. Então só prega um Jesus fácil de ser seguido e um Jesus fácil de ser deixado. O crente ele pode sofrer, ele tem momentos que vai poder sofrer. Porém, a pessoa tem que persistir e saber que Deus está conosco, até no sofrimento. Né? Jó, nome justamente a Deus, sofreu. No Novo Testamento, no Antigo, a gente vê isso. Né? Então, a palavra de Deus, aqui é a bibliologia. Então, a Bíblia ela tem que ser pregada de forma correta. Ela tem que ser divulgada, entendeu? Corretamente. A correta interpretação e explanação das Escrituras Sagradas. Não é pregar um Jesus fácil, ele cura, Jesus vai deixar você rico, você vai prosperar, só pregar isso. E muito embora isso esteja na Bíblia, porém, né, há um excesso aí para atrair público, atrair auditório, um excesso de vitória, um triunfalismo muito grande. Né? O cristão não pode ficar doente, o cristão tem que ter o carro do ano, o cristão não pode ficar desempregado, senão está com o diabo, está perto dele, porque senão é pecado, é alguma coisa. Você vê, né, que muitas pessoas aí, o apóstolo Paulo fabricava tênis, ele não era rico. Muitas pessoas aí, embora Jó fosse rico, né, Deus deu riqueza a Salomão e Salomão não pediu. Salomão não pediu riqueza, quando ele ainda era servo fiel, né, antes de se perder, antes de se desviar,
Salomão pediu conhecimento e sabedoria e Deus falou, ó, vou te dar, então você não pediu, mas eu vou te dar conhecimento e sabedoria igual você pediu, vou te dar coisa além do que você pediu, não pediu. Fazendas e riquezas e honras e sabedoria, conforme rei antes de ti não teve e depois de ti tal não haverá. O homem mais rico, mais sábio do mundo foi o rei Salomão antes de se desviar. Então, você vê hoje, né, que muitas coisas que prega até tem que ser pregado, mas o que é a prioridade, o que é o periférico, né? O que é acessório. O acessório acompanha o principal. Mas, o que é mais importante? Né? A roupa para você vestir, mandar rasgado ou a maquiagem? A roupa. A maquiagem acompanha a parte do corpo, mas se a maquiagem não vai causar escândalo, mas se você andar rasgado dentro da igreja, na rua, vai causar escândalo. O principal é a pregação do Evangelho, o principal é a preservação da doutrina, a prática do amor, da misericórdia. Vou deixar aqui, não vai só chupar o sangue só. Passarinho? Passarinho. Nossa, olha no céu. E... Meu Deus do céu. Então, a Bíblia tem que ser pregada de forma que também as pessoas não venham posteriormente se desviar. Porque não está na sua vitória. Mas Jesus, o apóstolo Paulo fala que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Mas se você ver os versículos anteriores, ele fala, sei passar dificuldade, também sei passar abundância, sei estar triste, mas também sei estar alegre, sei isso, mas a escassez, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Né? Sempre tem o versículo anterior, que ninguém pega, aí o contexto. O texto sem contexto, já falamos isso aqui, é pretexto para heresia, não é? Então a Bíblia interpreta a si mesmo. Então a Bíblia tem que ser interpretada e explanada de forma correta, não mal interpretada, né? Como muitos aí, né, pregam, né? A pessoa não conquista aquilo ali que quer conquistar de todo jeito, aí sai da igreja. Opa, a pregação não funcionou. Então é mais ou menos isso que está funcionando. Paulo escreveu muitas de suas epístolas na prisão. João no exílio na ilha de Patmos. Apesar de tantas diferentes condições, a mensagem da Bíblia é sempre a única. O pensamento de um Deus corre uniforme e progressivo através dela, como um rio que, brotando de sua nascente, vai engrossando e aumentando suas águas até tornar-se caudaloso. A mensagem da Bíblia tem essa continuidade maravilhosa. Circunstâncias. As circunstâncias em que os 66 livros foram escritos também são as mais diversas. Davi, por exemplo, escreveu certas partes de seus trabalhos no calor das batalhas. Salomão, na calma da paz. Há profetas que escreveram em meio à profunda tristeza, ao passo que Josué escreveu durante a alegria da vitória. Até Salomão disse, né? Em Eclesiastes 7:3, também Jesus também no Novo Testamento falou algo semelhante, não lembro aqui. Mas em Eclesiastes 7:3 ele fala que melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza no rosto se faz melhor o coração. Tem até também, se não me engano, em Provérbios, Eclesiastes que fala que é melhor ir à casa que tem luto do que a casa que tem festa. Por quê? Porque no luto, na dificuldade, na tristeza, a pessoa medita mais, reflete mais, a pessoa às vezes até se aproxima mais de Deus. Né? É difícil a pessoa ter tanta intimidade na abundância da alegria. Então é na tristeza, na luta, que as pessoas têm mais intimidade, né? Com Deus, a pessoa busca mais, a pessoa tem um relacionamento mais próximo com o Salvador. É na dificuldade. Se todo mundo acha que fosse rico, milionário, eu acho que aqui, dificilmente aqui, estaria uma ou duas pessoas aqui. É muito difícil um rico, milionário, a pessoa... Você vê aí, quantos milionários você conhece aí que é evangélico, é fiel, ali, servo de Deus? Talvez um ou dois. Ímpio, você conhece aí uns 50, né? 50, 100, 300 aí. Quanto milionário? Milionário mesmo, um cara rico, servo de Deus ali, que está ali firme ali. Não é o que vai à igreja uma vez ou outra, não. Está ali firme ali, com a Bíblia na mão, ali pregando o Evangelho. Muito difícil. Né? Eu estive conversando com um evangelizando, aí ele crê muito em encarnação. Ele acha que, assim, que a pessoa faz o mal aqui, né? Aí na outra encarnação ele vai vir deixado, vai vir a pessoa que faz muito mal. Kardecista que chama, né? Aí viu, cara, ele teve um exemplo de um cara que estava lá assim, mendigando,
Às vezes um cachorro, um gato, encarna um cachorro, um gato. O diabo sempre está com suas estratagemas, suas mentiras. Né? Apesar da pluralidade de condições, a Bíblia apresenta um só sistema de doutrinas. Uma só mensagem de amor, um só meio de salvação. De Gênesis a Apocalipse é uma só revelação. Um só pensamento, um só propósito. Jesus Cristo. Né? Gênesis 3,15 é a primeira profecia a respeito de Yeshua, né? Nosso Salvador. A razão dessa harmonia e unidade. Se a Bíblia fosse um livro puramente humano, sua composição seria inexplicável. Suponhamos que 40 dos melhores escritores atuais, providos de todo o necessário, fossem isolados uns dos outros em situações diferentes, cada um com a missão de escrever uma obra sua. Obrigado. Se no final reuníssemos todas as obras, jamais teríamos um conjunto uniforme. Seria pior miscelânea imaginável. Concorda, leitor? Pois bem, imagine isto acontecendo nos antigos tempos em que a velha Bíblia foi escrita. A confusão seria muito maior. Não havia meios de comunicação, nem facilidades materiais, mas dificuldades de toda parte. Imagine o que seria a Bíblia se não fosse a mão de Deus, né? A mão de Deus aí para preservar esse livro tão precioso, né? E muita gente aceitou o Salvador, a pessoa vive a sua vida pautada nela, né? Hoje o único núcleo que a gente tem de resistência contra a imoralidade, contra a maldade, contra a indecência, contra a homossexualidade, contra coisas contra a família é a igreja, né? Algumas, né? Poucas remanescentes que ainda, tem igrejas que ainda são bem tolerantes contra as questões morais, né? Ah, não, o pecado está no coração da pessoa, não tem nada a ver, a pessoa posa lua, não, que isso, né? Já está, tem igrejas neoliberais, muito liberais, né? Ah, não pode ouvir música do mundo. Já vi, tem até um pastor, que depois eu fiquei sabendo que ele é pastor no Facebook, né? Uma página lá, que eu li também do outro pastor colega nosso, e ele tem acesso a essa página, ele viu e ele já, o meu comentário, e contrapôs o meu comentário já 2 vezes sobre essa questão de música do mundo, e depois eu fiquei sabendo que ele é pastor. Ele é pastor. Um outro pastor que eu não conheço pessoalmente, né? Conheço a página desse outro pastor, colega nosso aí. Então, falando, o Facebook não é do mundo, aí os talentos, né? Professor de educação física, ou seja, colocando, né, a música do mundo, né, aos poucos sendo aceitada. Muito crente hoje você vê, normal. Você vê aí, como eu mesmo vejo, já vi, cansei de ver, canta a música do mundo, deixa o filho escutar, entendeu? Eu mesmo já vi pessoalmente, isso aí é tranquilo, isso aí já vi várias vezes, já não é raro você ver, você deve ter visto em casa mesmo, cantando música do mundo e acha que não tem nada a ver, entendeu? Música é música. É você que criou, não fala mal da família, não xinga o pastor, não xinga, né? E muitas são consagradas ao diabo, né? Muitas músicas aí são consagradas ao diabo. Então a igreja está perdendo o seu foco, né? A sua visão. É aquilo que eu sempre falo aqui para vocês, né? Eu sempre falei e sempre falo. A questão de vocês questionar, né? Questionar e vocês, a origem, os porquês, né? Fazer uma análise, uma reflexão, como eu já falei. Refletir não é pensar. Refletir, o próprio nome já fala, é refletir. A onda sonora, como vocês estudam em física, né? A luz, alguma coisa, o som, ela bate aqui, bate lá, reflete ali, reflete aqui, reflete ali. Ela tem mais variações, não é? Ela reflete algumas vezes. Então, refletir, você pensar várias vezes, vários dias, vários minutos, é uma coisa bem constante, né? Não é só pensar aqui, pensei aqui, pronto, já pensei, acabou. Então a cada dia a reflexão, né? Do que as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, as coisas que estão chegando para a igreja, né? Porque se o diabo ele vem de chifre e tridente, ninguém vai aceitar ele. Então ele vem com sapatinho de algodão, ele vem de terno e gravata, né? Vem cheirosinho, bonitinho, olhos verdes, loiros, lindo, maravilhoso. É assim que ele chega. A palavra de Deus fala que ele pode se transfigurar até em anjos de luz.
Não é? E o diabo vai à igreja, os demônios vão à igreja. Né? Vamos parar com esse negócio de mitologia, que o diabo não vai à igreja, o demônio não entra na igreja. Então, isso aí é mitologia. Tá? Hoje em dia a gente vê isso, que isso aí acontece, né? Tantas manifestações que você vê de demônio aí, em tantas igrejas aqui, até aqui mesmo aqui. Então, até a palavra de Deus fala, as astutas ciladas do diabo. Né? Astuto, ciladas já é algo astuto, bem armado, planejado, arquitetado minuciosamente. Então, astuto é algo realmente sutil, maligno, diabólico, planejado, inteligentemente. Né? Até no dicionário, a palavra, se eu não me engano, diabo, no dicionário está lá, gênio do mal. Né? A pessoa que é muito, usa uma inteligência. Burro é quem pensa que o diabo é burro. O diabo, eles pensam, eles têm inteligência, psicologia muito grande. Não é? Então, eles usam o meio de comunicação, ele usa as pessoas aí, você vê aí, entendeu? Que o negócio está ficando estreito. A igreja está ficando alheia, está muito preocupada com seus afazeres, com suas preferências individuais, com o oba-oba, e está esquecendo de orar, está esquecendo de preservar a sã doutrina. Né? Eu e você estamos aqui porque somos preservadores da sã doutrina. Preservar é manter o que já existe. Né? A doutrina sã, ou seja, livre de todo mal, livre de toda heresia, livre de todo engano. Vocês vão ter uma matéria chamada aí, isso já teve heresiologia. Não há na Bíblia uma contradição doutrinária, histórica ou científica. Né? Uma coisa maravilhosa é que esta Bíblia não jaz apenas na superfície, mas quanto mais profundo for o estudo, tanto mais ela aparecerá. Há, é certo, na Bíblia aparentes contradições. Seus inimigos sustentam haver erros nela em grande quantidade. Mas o que acontece é que estando alguém com uma trave no olho, sua visão fica deformada. O espírito farisaico, cepticista e orgulhoso sempre achará falhas na Bíblia, geralmente porque já se dirige a ela com ideias preconcebidas e falsas. Há uma história interessante de uma senhora que estava falando das roupas amarelas que sua vizinha punha a secar no varal. Porém, uma semana seguinte, lavando ela, sua vidraça, e olhando para fora, disse: a vizinha mudou muito, suas roupas estavam alvas agora, mas eram suas vidraças que estavam sujas. A diferença está aí, né? Na visão da pessoa. Né? Se alguma falha foi encontrada na Bíblia, será sempre do lado humano, como tradução mal feita, como eu já falei, grafia inexata, interpretação forçada, má compreensão de quem estuda, falsa aplicação aos sentidos do texto e etc. Portanto, quando encontramos na Bíblia um trecho discrepante, não pensemos logo que é erro. Saibamos refletir como Agostinho, que disse: num caso desses de haver erro do copista, tradução mal feita do original, ou então sou eu mesmo que não consigo entender. E aqui eu já falei sobre isso aqui, né? A tradução mal feita, interpretação forçada, isso aqui eu já falei anteriormente. Quanto à unidade física da Bíblia, ninguém sabe ao certo como os 66 livros se encontram, se agrupam num só volume. Isso foi obra de Deus. Sabemos que os escritores não escreveram os 66 livros de uma vez, nem em um só lugar, nem com o objetivo de reuni-los num só volume, mas em intervalos durante 16 séculos, né, ou 1.600 anos, como já disse, em lugares que vão da Babilônia a Roma. Finalizando o estudo desta prova da Bíblia como palavra de Deus, reiteramos que a perfeita harmonia desse livro é, para a mente humilde e sincera, uma prova incontestável de sua origem divina. Uma prova que uma única mente via tudo e guiava os escritores. Suponhamos que na cidade onde moramos um edifício fosse ser construído com pedras a serem preparadas em várias partes do Brasil. Chegadas as pedras ao serem colocadas, encaixavam-se perfeitamente na construção, satisfazendo todos os detalhes e requisitos da planta. Que diria o leitor se tal fato acontecesse? Que apenas um arquiteto dirigia os operários nas diversas pedreiras, dando minuciosas instruções a cada um deles. É o caso da Bíblia. Tempo
da verdade de Deus. As pedras foram preparadas em tempos e lugares remotos, mas vocês postas juntas combinaram-se perfeitamente, porque atrás de cada elemento humano estava em operação a mente infinita de Deus. Aleluia. A aprovação da Bíblia por Jesus. Terceira prova. Inúmeras pessoas sabem quem é Yahushua, né? Creem que ele fez milagres, creem em sua ressurreição e ascensão, mas não creem na Bíblia. Essas pessoas precisam conhecer a atitude e a posição de Jesus quanto à Bíblia. Ele leu-a, né? Como eu falei, ele abriu lá onde estava em Isaías, né? Sobre o cordeiro mudo, né? Etc., que foi ao matadouro, ensinou-a, chamou a palavra de Deus e cumpriu-a, né? Ele mesmo disse: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Página 40. A última referência citada é muito maravilhosa, porque aí Jesus põe sua aprovação em todas as escrituras do Antigo Testamento, pois lei, salmos e profetas eram as três divisões da Bíblia nos dias do Novo Testamento, né? Como eu coloquei no quadro, que vocês devem ter copiado, a Torá, o Nebim e o Ketuvim. Torá, Nebim e Ketuvim. Lei, profetas e escritos, ou também a lei dos profetas. Até falamos que também naquela passagem da parábola do rico e Lázaro foi usado, ele ilustrou ali e falou, o rico falou: não, para Abraão, mas meus 5 irmãos, avisa lá para ele não vir para cá. Tem a lei dos profetas, que sigam, né? O tal do sinédoque, né? O metonímia, né? Que é trocar causa pelo efeito, efeito pela causa, que vocês já estudaram ou vão estudar em português essas figuras de linguagem, né? Sinédoque, metonímia, metáfora, que Jesus usou aí. Hoje estudaram, vou estudar uma matéria de português aqui no seminário. Jesus também, onde a gente parou? Jesus também. Afirmou que as Escrituras são a verdade. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Viveu e procedeu em conformidade com elas. Tanto que, eu não sei se é esse texto, Lucas 18:31. Se você quiser ver, eu não sei se é esse. Mas quando o leproso veio, ele curou e falou: apresenta-se ao sacerdote. Apresenta-se ao sacerdote. Por quê? No Antigo Testamento, a pessoa tinha que se apresentar ao sacerdote para ver se realmente estava perfeitamente curado, etc, etc. Falou: paga imposto, ele pagou imposto, dá certo, o que é de César, Deus, o que é de Deus. Ele disse para Pôncio Pilatos: só nenhuma autoridade tu tinha sobre mim se meu pai não tivesse te dado. Então você vê que ele cumpriu, ele respeitou, né, as autoridades ali, pagou imposto, ainda disse: ó, paga por mim e por ti. Né? Romanos 13:7 diz, né, seja submissa a toda potestade, toda autoridade, que não há autoridade que não venha de Deus. Né? Respeito às autoridades civis, militares, eclesiásticas, né? A importância da obediência às leis. Aí a pessoa fala: votação de segurança é pecado? Eu vejo que não colocar pecado é pecado, porque a lei diz que você tem que colocar. A lei está respaldada por uma autoridade que sancionou, um governador, um presidente, é uma autoridade que sancionou a lei federal do cinto de segurança, e você está descumprindo a lei que foi sancionada por uma autoridade. A Bíblia fala, Romanos 13:7, sobre a questão da autoridade. Então é pecado, dirigir sem carteira é pecado. Avançar o pardal, ainda chama o pardal de maldito, é pecado. Você avançou, o pardal não mudou você. Entendeu? O errado é você, não é o pardal não. Então, você vê isso aí. Você vê aí, hoje em dia, não nada a ver hoje em dia a questão de segurança pessoal, beleza. Mas a questão do cumprimento da lei, é claro que ninguém consegue cumprir. Tem muitas leis que são justas, nós sabemos. Nem todos nós podemos cumprir todas as leis, isso aí é utopia. Ninguém cumpre a lei 100%. Você anda na calçada? Isso é lei. Eu não ando na calçada. Nós deveríamos andar na calçada. E o carro passar por ali. Hoje está buraco, o carro vai para a calçada. Então, não jogar papel no chão. Isso é lei. Mas o que acontece? A maioria das coisas nós podemos e devemos cumprir como cristãos que somos. Aquilo que nós podemos, que está ao nosso alcance, nós podemos e devemos fazer. Então isso aqui é Bíblia.
O leitor para... Professor, Sim. eu peguei um ônibus aí e pedi pra ele, tá bom, você parar bem aqui pra mim? Aí ele falou, ó, não pode parar fora do ônibus não, fora do ponto não, tá? É lei. É lei. Aí eu falei assim, você cumpre a lei? Ele cumpre. Eu falei, quando você começa jogando esse cigarro, você tá fumando bem aí, fora, porque tá escrito bem em cima da tua cabeça também que é O lei. que ele falou? Todo mundo no ônibus começou a rir dele. Ele não falou nada. Pois é, tá errado. Tá errado. Porque na verdade é um ambiente fechado. Isso aí é de 80, uma portaria do DECO, de 81, isso aí. Foi boa. Mas se todo mundo fosse assim, né, cobrasse os direitos. Não, mas cobra errado. Não é porque cobrar errado. É, não. mas um erro também não justifica o outro. Não, eu Já sei. tá errado, vai cometer outro erro, porque eu tô errado, vou deixar um erro Não, passar é também. Eu Tá um erro, eu vou fazer outro erro. Ah, o tio sagrado das escrituras, outras escrituras, mas para você cobrar também tem que ter isso essa aí, base eu também. vou falar. Pode vir no plural ou singular, porém sempre com letra maiúscula. Exemplo no plural, Mateus, Lucas. Bom, aqui fala da escritura no plural ou no singular, né? E Bíblia nós vemos que não tem os originais, não é uma palavra inspirada, né? Vem de Biblos, daquela cidade ali, né? Que deu origem à biblioteca e etc. O leitor poderá dizer, tiramos o Antigo Testamento e do Novo. Bem, quanto ao Novo Testamento, em João 14, 26, o Senhor Jesus antecipadamente pôs o selo da sua aprovação divina ao declarar: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e eu vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Assim sendo, o que os apóstolos ensinaram e escreveram não foi a recordação deles mesmos, mas a do Espírito Santo no mesmo Evangelho. O Senhor disse ainda que o Espírito Santo os guiará em toda a verdade. Portanto, no Novo Testamento temos a essência da revelação divina. Versículo 12 do citado capítulo, Jesus mostrou que seu ensino aqui foi parcial, devido à fraqueza dos discípulos, mas ao mesmo tempo declarou que o ensino deles sobre a ação do Espírito Santo seria completo e abrangeria toda a esfera da verdade divina. Diante de tudo que acabamos de dizer, quem aceita a autoridade de Cristo, aceita também as Escrituras como de origem divina, tendo em vista o testemunho que Deus dá ao Senhor Jesus. As Escrituras testificam dele, né? Examinai as Escrituras que vós estudais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, né? Disse em João 5,39, Yahushua, né? Nosso Salvador Jesus, em João 5,39, né? 22, 29, Mateus 22, 29 também, examinar as Escrituras, que vós estudai, raiz de conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus também. Quem pode apresentar argumentos? Vamos parar por aqui, página 41, anota aí, paramos no tópico, vamos agora para o tópico 4, testemunho do Espírito Santo dentro do crente quanto à Bíblia, ação, atuação do Espírito Santo, a quarta prova, semana que vem, semana que vai anteceder ao pesadelo de vocês, a prova. Semana que vem, talvez a gente vai até o questionário para... Vai ter aula, né? Terça-feira. Vai ter aula. Aí eu não sei, é feriado de quê? Sei lá, não São vai ter jovens. feriado, não sei jovem. Rapaz, vai arrebentar com essa aula. É. Aí tem que ver com ela lá depois lá embaixo, vai até bom não falar. Tem que ver lá embaixo, mas isso aí é feriado lá em Caxias, no Rio. Ah, feriado nacional. Não, é nacional. Mas isso não deveria servir pra gente, a gente não é católico, De né? repente, Poderia fazer o seguinte, pegar essa aula da terça-feira, morrer e jogar para a segunda. Por quê? Vai ser bom para vocês, porque a gente fazer tipo uma revisão, um questionário, e a gente discutir algumas coisas aqui e falar para ela, sugerir para segunda-feira que vem agora, porque a prova vai ser essa segunda-feira que vem agora a outra. Né? Aí tem que ver quem pudesse vir na segunda, na quinta, na sexta. Na sexta. Sexta, bom. Sexta tá bom. Aqui tem Sexta segunda dá e pra sexta todo não. mundo. Aí depois tem que conversar com ela, porque ela está falando aí que é feriado aí, eu não sabia disso. Então, vai ser bom mais para vocês do que para mim. Para vocês, porque a gente vai fazer um questionário e vai ter um bate-papo aqui, um questionário, alguma coisa aqui. Eu não estava prevendo isso aí. Vamos ver com ela aí se vai a gente feriado, a gente poderia pegar ele, não tem problema. Vamos ver também não. Se não tivesse feriado, se não fosse feriado, vocês não veriam? Não trabalhariam? Tem que ver com ela aí, porque
Vai ser bom até para vocês mesmos, entendeu? Aí na outra, na segunda-feira, dia 29, é a nossa prova. E a trabalho, já estão fazendo, estão pesquisando, quem já sabe quem vai pesquisar, quem vai fazer a parte do design, quem vai fazer a revisão, quem vai fazer a maquete, ponto. Vocês podem, não é que vocês não sejam obrigados, mas vocês podem pedir até ajuda de uma outra pessoa, um marceneiro, um carpinteiro, alguma outra pessoa que saiba fazer, né? Ajudar uma maquete, alguma coisa, para ajudar, não para fazer diretamente, né? Pedir uma ajuda aí, porque realmente isso não é fácil. Agora, é bom que fosse assim para expor um negócio bem feito, mas para expor tem que estar um negócio muito bem feito. Eu não vou expor o expor. Não. Eu acho bom fazer. Professor, tem que animar. Eu acho bom fazer, né? Os cabelos do profeta. A gente tem que cavar mais fundo lá, que o ouro está mais fundo aí. A gente busca mais fundo aí. Vai ter que ver uma coisa então logo. A outra é o papel, né? Saindo daqui vocês falam. Para convidar para vir, para não prejudicar, porque aí, eu não posso vir na segunda, sexta-feira tem não sei o que e tal. Então na terça-feira a gente está aqui, então marcar outro dia na sexta-feira aí para a gente não perder. Beleza? Ó, botou e-mail, telefone, curta nossa página, por favor, pode fazer a propaganda, etc. Divulga aí pra gente. Vamos aí estreitar os nossos relacionamentos aí, beleza? Quando acabar essa matéria aqui, não vamos esquecer um do outro, não. Vamos procurar, dentro da medida do possível, entrar em contato de alguma forma. Meios para isso nós temos, né? É um meio barato, né? Que é o e-mail, Facebook, etc. Vamos aí estreitar os nossos relacionamentos aí, em nome de Jesus aí, para o bem geral, né? A felicidade geral do seminário aí, glória de Deus. Né? Aquele versículo Lucas, né? Que fala, vai expor as coisas no telhado. Eu não sei, né? Não sei, eu posso ver com o irmão, não sei não. Mas tem. Tem Lucas ou Mateus, eu não sei onde está não. Está até lendo outro dia desse aí, mas não sei onde está não. Então, gente, não desista, eu sei que a luta é grande, mas a vitória é muito maior, né? Nosso Salvador está conosco e sem luta, sem problema, não há vitória. Então, através das lutas, dos problemas, das dificuldades, das provações, que nós conseguimos, né? Nosso galardão, conseguimos muitas coisas hoje que nós temos, benefícios até materiais, luz e etc. Foi graças a muito sofrimento, muita luta, muita persistência. Então, sem luta, sem persistência, sem sofrimento, a gente não chega a lugar nenhum. Então, a gente tem que persistir, entendeu? Como eu já disse para todo mundo aqui, já disse para vocês aqui algumas vezes, que o diabo ele não quer você aqui. O diabo, Satanás, os demônios vão fazer de tudo para tirar você daqui. E, infelizmente, muitas vezes usa até pessoas dentro da igreja, usa pessoas da sua própria família, usa pessoas do seu trabalho, usa gente até daqui, pessoas de dentro do meio evangélico. O diabo usa para retirar, para desmotivar, para tirar você daqui do seminário aqui e até mesmo da igreja. Então, astuta esse lado do diabo, como eu já falei. Né? O diabo é astuto, ele é sagaz. Ele ataca de todas as formas, de todos os meios, de todas as maneiras. Então, não desista, né? Convide outra pessoa, motive outra pessoa, né? E juntos nós... Tinha uma irmã aqui que estudou aqui, sentou aqui onde vocês estavam, e só que era o inverso, a gente sentava para cá, o professor da Maria, ela falava que o marido dela dava 10 horas, fechava o portão e soltava o cachorro. E ela dormiu na calçada, dormiu na rua, dormiu na casa dos outros, mas não desistiu do seminário. Né? Então a luta vem. Tem um irmão nosso que se formou junto comigo, junto conosco, e disse que a esposa encostou ele na parede. Ele falou e disse: olha, ou eu ou o seminário. Eu acredito que ele continuou acho que estava com a esposa ainda, né? Mas ele conseguiu se formar, com a glória de Deus aí. Então o diabo perdeu mais uma vez, né? Continua perdendo. E só se você deixar ele vencer na sua vida que ele vai vencer. Se você não deixar, se você não der brecha, né? Como lá em Efésios diz, não dê lugar ao diabo. Se você der brecha, ele enfia a faca, né? Ele mete a mão e abre o caminho e vai abrindo, né? Que você tem seu livre-arbítrio.
Você pode ou não dar brecha para ele. Então, gente, vamos aí caminhar firme aí no nosso propósito e vamos aí continuar preservando a sã doutrina, através do estudo, através do exame das Escrituras, né? E da oração, de tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui, né? Vamos aqui combater as heresias, né? Com sabedoria, com unção, com educação, mas vamos combater as heresias, os falsos ensinamentos, né? As doutrinas de demônios que fala em Timóteo lá. Lembre-se que você, não se esqueça disso, você e eu, nós estamos aqui para aprender a ser preservadores, né? Manter o que já existe. Preservadores, mantenedores da sã doutrina de Cristo. Você leva essa sua responsabilidade sobre os seus ombros, né? Não se envolver com o paganismo deste mundo, muito embora que o paganismo entre dentro da igreja, como já entrou em muitas igrejas, né? Mas o ambiente quem faz é você, quem faz sou eu. Nós temos que combater o paganismo, não ter medo de combater o paganismo, as doutrinas de demônios, os extremismos religiosos, os excessos que têm que ser cortados, muitos excessos, muitas coisas que não estão na Bíblia, muitas invencionices, né? Ah, não, mas é estratégia, a gente tem que tomar cuidado. O G12. Não, estratégia. E muitas igrejas foram arrasadas, muitas heresias entraram, e outros movimentos, como Pegue o Anjo, e muitos outros extremismos religiosos, movimentos suspeitos, que não tinha respaldo na Bíblia, e veio para confundir. Então, você está aí para analisar, para refletir, para questionar o porquê, a origem, sempre dentro da Bíblia, né? Analisar as coisas em conjunto e analisar as consequências daquilo ali. E o que motivou aquele movimento a aparecer? Né? Aquilo ali está, muitas vezes, dentro da igreja. Né? Será que precisa? Né? Para quê? Por quê? De onde veio? Para onde vai nos levar? Qual a consequência disso daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Quando o G12 entrou, ninguém imaginava isso. Né? E eu vi vários casos de igrejas que racharam, e a minha que eu era também aconteceu, uma espécie de um racha também, como tem acontecendo aí. Né? Com esses extremismos, esses excessos que vêm invadindo as nossas igrejas. Então nós estamos aqui para questionar. Nós estamos aqui para questionar, para analisar, para refletir dentro da Bíblia, dentro das Sagradas Escrituras. Por isso que tem essa matéria, Bibliologia. Amém? Seja um preservador dessa doutrina. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, pela água, pelo alimento, pelos livramentos.